E aí galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, o quinto vídeo da nossa série sobre o Brasil colonial. E dessa vez vamos falar sobre a mineração. Mas antes de começar a aula, lá embaixo se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo e compartilhe o nosso material, para que a gente possa produzir cada vez mais conteúdos para você. Vamos à aula? Bom, esse é o canal do professor Vinícius, estamos estudando o Brasil colonial, o nosso quinto vídeo. E hoje vamos falar sobre a mineração. Antes de começar a falar da mineração, vamos ver qual é o contexto histórico que o Brasil estava inserido. Tá? Então, desde 1500, quando os portugueses chegaram aqui, o Brasil era uma colônia portuguesa aqui na América. Tá? Então, o Brasil era colônia, não tinha governo próprio, era governado pelos portugueses. Desde o início, os portugueses trataram o Brasil como uma região que produzia matéria-prima para eles. Então, a economia brasileira estava inserida nesse contexto. Ou seja, tudo que o Brasil produzia era para ser exportado para Portugal. Então, primeiramente, os portugueses exploraram aqui o pau-brasil, até praticamente extinguir a árvore. E depois os portugueses passaram a investir em várias atividades econômicas, como vocês podem ver aqui no mapa. Investiram na plantação de cana e produção de açúcar. Então, essas áreas azuis aqui ao longo do litoral eram áreas produtoras do açúcar. O Brasil passa a investir na pecuária para abastecimento interno de carne e leite e externo com couro. E também os portugueses passam a investir nas drogas do sertão, tá? Na região amazônica. A mineração começou graças à ação dos bandeirantes. Os bandeirantes eram chamados grupos de paulistas que iam para o interior do Brasil caçar índios, para vendê-los como escravos, ou então procurar metais preciosos, ouro, prata ou até diamantes. Geralmente os bandeirantes trabalhavam pagos por alguém, seja a iniciativa do governo ou iniciativa privada, para conseguir os seus escravos. E nessas andanças pelo interior do Brasil, mais precisamente no ano de 1693, ocorre a descoberta do ouro na região que hoje é Minas Gerais. O nome deriva da produção de minérios, de metais preciosos. E assim tem início a mineração no Brasil. Quando surge a notícia de que foi encontrado ouro em Minas Gerais, milhares de pessoas se dirigiram à região. Então começou a exploração do ouro. A exploração do ouro se dava de duas formas, de dois tipos. Bom, primeiro era uma exploração chamada de faiscação ou faisqueiras. Como é que funcionava? Era uma exploração individual, cada pessoa adquiria ou fabricava a sua bateia. A bateia, para quem não sabe, é essa peneira, Então o pessoal ficava peneirando todo o solo, dos riachos que havia na região de Minas Gerais. Era uma exploração de baixo custo, porque basicamente cada pessoa por conta própria, bastava ter a bateia e a força de vontade para conseguir o ouro. O nome faiscação ou faisqueira deriva do fato de que o reflexo trêmulo do ouro, debaixo d'água, dava aquela impressão de faísca, da faísca no escuro. O outro tipo de exploração era feita por empresas. Essas empresas que exploravam o ouro eram chamadas de lavras. Como é que funcionava? Uma pessoa de já de condição chegava na região, trazia os seus escravos, ou seja, adquiria, comprava escravos. Escravo não era barato, a exploração das lavras era uma exploração de alto custo. Eles também adquiriam lotes de terras, as datas como eram chamadas. Então o governo não venderia lote contendo ouro barato. Então esses lotes eram caríssimos, então era uma exploração de alto custo. Mas por outro lado, o lucro era bem maior. Como é que o governo passou a controlar a mineração? Só lembrando que desde o início, quando os portugueses chegaram ao Brasil, no contexto do mercantilismo, o objetivo sempre foi encontrar ouro no Brasil. E assim que o ouro foi encontrado, os portugueses não iam perder a oportunidade de tirar algum proveito dessa situação. Então o governo passou a controlar a colônia brasileira com mais rigidez. Foi criada a Intendência de Minas Gerais, uma espécie de representação do governo. Então cada cidade que surgia, aqui temos o exemplo de Mariana, que é o exemplo de Sabará, cada cidade que surgia ia criando sua intendência, sua representação do governo, ou seja, era o representante do governo na região das Minas. E qual era a função do intendente? Fiscalizar e cobrar os impostos
sobre o ouro. Então o intendente tinha os seus guardas, né, os seus auxiliares que andavam pela região, atentos à descoberta de novas minas e também cobrando das pessoas que exploravam o ouro. Então, como é que funcionava esse controle da intendência sobre as minas? Bom, a pessoa descobriu uma mina e, por lei, ela era obrigada a avisar o governo da descoberta dessa mina. Ah, professor, mas será que não podia manter segredo? Muito difícil. A região com muita gente circulando para todo lado, então qualquer descoberta de uma mina de ouro, a notícia corria rapidamente. Então, você era obrigado a avisar o governo sobre o risco de prisão. Então, assim que a intendência era avisada, o intendente enviava um de seus guardas até a região da mina e fazia a divisão da mina em lotes. Como eu disse a vocês há pouco, os lotes lá das minas eram chamados de datas. O que acontece? A pessoa que descobria o lote, que descobria a mina, tinha direito a escolher 2 lotes para ela. E o restante dos lotes o governo leiloava. Então ele fazia o leilão das datas. Quem é que adquiria as datas? As lavras, as empresas, né, que eram formadas para explorar esse ouro. Bom, além de controlar e leiloar os lotes das minas, o governo também ganhava dinheiro mais uma vez, só que dessa vez com a cobrança de impostos. Então, o imposto mais conhecido que o governo cobrava era o quinto. Como é que funcionava? Era proibido você comercializar o ouro em pedra ou em pó. Então, como é que fazia? Você era obrigado a levar o seu ouro nas casas de fundição. A casa de fundição era do governo, você entregava o seu ouro, os funcionários do governo derretiam o seu ouro e o seu ouro recebia um selo, um registro, como vocês estão vendo aqui na imagem. Então, o governo, vamos supor, você deu 100 quilos de ouro, o governo transformava os seus 100 quilos em barras e numerava essas barras, e aí o governo retirava 20% do seu ouro, que era a quinta parte. Então, se você deu 100 quilos, 20 ficava para o governo e ele devolvia 80 já em barras e numerado. Tá? Então, você só podia comercializar o ouro dessa forma que vocês estão vendo aí. Tá? Não podia ser em pedra, ou estado bruto, né? Ou em pó. Outro imposto era a captação. Era a cobrança de ouro pela quantidade de escravos que a lavra possuía. Ou seja, se você tem 10 escravos, você vai conseguir tirar uma certa quantidade de ouro. Se você tem 50 escravos, você vai tirar muito mais ouro. Então, quanto mais escravos, mais imposto você pagava. Geralmente a taxa variava, né, mas era 17 gramas de ouro por escravo. E o outro imposto cobrado pelo governo era a finta. Como é que funcionava? Todas as lavras, todas as empresas que exploravam uma mina, juntas essas empresas teriam que pagar ao governo 100 arrobas de ouro por ano. Né? Então a mina tem 5 empresas, 5 lavras explorando ela, então as 5 empresas vai pagar juntas 100 arrobas de ouro por ano ao governo. No início tranquilo, porque havia muito ouro, mas com o tempo o ouro foi ficando escasso. E aí o governo passou a apertar, porque se por um lado os donos das lavras diziam que o ouro estava diminuindo, acabando, por outro lado o governo achava que esse ouro estava sendo contrabandeado, ou seja, eles estavam escondendo esse ouro. A fiscalização do governo era muito forte nas estradas, né, para o pessoal não fazer contrabando. Então o que acontece? Quando começou a escassear o ouro, o governo então declarou a derrama, que era uma cobrança forçada do ouro para atingir a quantidade exigida pelo governo. Por exemplo, se as empresas, as lavras, não conseguissem atingir as 100 arrobas por ano, né, o governo mandava o exército para a região, aí o exército batia, prendia, mas cobrava e forçava as pessoas a chegar àquela quantidade que o governo exigia. Isso gerou muita indignação, né, e foi causa de algumas revoltas que vocês vão ver daqui a pouco. Além do ouro, também foi encontrado diamantes na região de Minas Gerais. Tá? E da mesma forma que o ouro, quando foram descobertos os diamantes foram descobertos no Arraial do Tijuco, né, uma vilazinha, próximo ao rio Jequitinhonha. Então, assim como o ouro, quando surgiu a notícia da descoberta dos diamantes, milhares de pessoas foram para as minas da região. E aí o governo tratou logo também de controlar, de fiscalizar a exploração dos diamantes. Bom, a primeira coisa que o governo português fez foi isolar a região, ou seja, colocou o exército para expulsar todas as pessoas que estavam minerando, tirando o diamante. Tá? Mas por que o governo fez isso?
Muito simples. O ouro você controlava porque todo mundo era obrigado a levar o ouro para ser derretido, né? E quem não levasse o ouro para ser derretido era fiscalizado nas estradas pelo exército. Então a rigidez era muito grande. Por outro lado, o diamante ele não derrete. Então o governo ia ficar mais difícil ainda para o governo fazer esse controle. E criaram uma vila, um distrito chamado Distrito Diamantino ou Diamantina, tá? Para fiscalizar a região dos diamantes. E aí o governo arrendou as minas para pessoas ricas, que eram chamadas de contratadores. Então os contratadores levavam os seus escravos, os escravos tiravam o diamante da terra e os contratadores pagavam uma taxa anual ao governo, que era um valor variável. Bom, qual foi a consequência da mineração? Qual foi o resultado da mineração aqui no Brasil? Primeiro que a ocupação do interior do Brasil cresceu muito, né? Como eu disse no início aqui do vídeo, milhares de pessoas chegaram à região, vindas das cidades litorâneas, Salvador, Recife, Rio de Janeiro, etc. Vieram muita gente de Portugal, que o governo português teve que proibir, porque a população portuguesa estava diminuindo. Vieram pessoas de outras colônias portuguesas também para o Brasil, todo mundo com o objetivo de ficar rico. Então, a população cresceu no interior do Brasil, que antes era concentrada só no litoral, e essa concentração de pessoas fez surgir vilas e cidades. Então, Ouro Preto, como vocês estão vendo aí na imagem, Diamantina, Dourados, Rio de Contas, Mariana, ou seja, várias cidades surgiram graças à concentração de pessoas que chegaram na região para a mineração. Formou-se uma classe média no Brasil. Querendo ou não, muita gente teve acesso à riqueza, né? Não em grandes quantidades, mas pelo menos o suficiente para ascender de classe. Então, essas pessoas com uma condição financeira melhor formaram a nova classe média do Brasil. Transferiu-se a capital do Brasil. Então, desde 1549, quando Salvador foi fundada, até 1763, ela foi a capital do Brasil. Porém, o status de capital passou para o Rio de Janeiro, como vocês podem ver aqui na imagem. Isso porque a cidade do Rio de Janeiro ficava muito mais próximo de Minas Gerais, e isso facilitava o controle do governo sobre a região, sobre o ouro e sobre os diamantes. E por fim formou-se um mercado interno no Brasil. Se você se lembra no início do vídeo, eu falei que o Brasil, por ser colônia, o que produzia era enviado para Portugal. Porém, Minas Gerais era uma região que estava ficando próspera, já que tinha ouro e diamante. Porém, nada era produzido em Minas Gerais, porque ninguém estava preocupado em plantar, em cultivar, em criar animais. Então, faltava comida. Então, a região era rica, mas não tinha alimento, não tinha muita coisa para oferecer. Então, Minas Gerais começou a comprar mercadorias de todas as regiões do Brasil para abastecer a sua própria região, né? Então, formou-se um mercado interno no Brasil. Como eu falei há pouco, antes tudo ia para Portugal, agora tudo estava sendo consumido, ou boa parte estava sendo consumido aqui mesmo no Brasil. Como vocês podem ver aí, vinham mercadorias do Nordeste, vinham de Rio de Janeiro e São Paulo e também do Sul. Quem fazia todo esse transporte de mercadorias das regiões do Brasil para Minas Gerais eram os tropeiros, figuras importantes na história do Brasil, porque toda a circulação de mercadorias era feita por eles. Então, do Nordeste brasileiro, Minas Gerais comprava escravos, já que nessa época a produção de açúcar estava começando a declinar, devido à concorrência do açúcar holandês nas Antilhas. Lá do Sul, a região de Minas começou a comprar carne de charque, porque a região sul tinha um investimento muito grande na pecuária. Então, para aguentar longas distâncias, a carne era salgada. Essa carne salgada era chamada de charque e era vendida lá da região sul para Minas Gerais. E também Minas Gerais adquiria lá da região sul os animais de montaria, que era o transporte que existia no Brasil naquela época. Do Rio de Janeiro e São Paulo, Minas Gerais comprava os alimentos e mercadorias necessárias para o abastecimento da região. Bom, outra consequência da mineração foram as revoltas. A primeira revolta que surgiu na região das Minas foi a Guerra dos Emboabas. Durou 2 anos, em 1707 a 1709,
Basicamente foi o seguinte: os bandeirantes chegaram primeiro na região, né, tomaram conta de várias minas e não queriam que mais ninguém fosse para lá. Os bandeirantes, como vinham de São Paulo, eram também chamados de paulistas. Eles chamavam as pessoas que vinham de fora, né, os forasteiros, eles chamavam de emboabas. O pessoal que estava chegando também queria ouro, né, adquiriu ouro, e aí começou o conflito entre as duas partes, né? Inúmeras guerras aconteceram, inúmeras batalhas, mas no fim essa guerra foi vencida pelos emboabas, tá? Ou seja, as pessoas que chegavam. Então a outra revolta que aconteceu foi a revolta de Vila Rica, ou de Felipe dos Santos, também conhecida por esse nome graças ao líder dessa revolta. E aconteceu basicamente porque a população de Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, estava insatisfeita com o aumento do controle do governo sobre a exploração do ouro. Então o governo apertava o cerco, né, com maior fiscalização nas estradas, com os soldados, né, os dragões, como eram chamados. O governo aumentou a fiscalização, criando as casas de fundição, que eu já citei aqui. E quanto mais o governo apertava o cerco, mais a insatisfação da população aumentava. Então essa revolta aconteceu na cidade de Vila Rica, comandada pelo Felipe dos Santos. Os rebeldes exigiam a redução dos preços dos alimentos, porque todo mundo vendia alimento caro para Minas Gerais, já que era uma região que tinha muito ouro e diamante. E também eles queriam o cancelamento, né, do decreto que criava as casas de fundição. Bom, resultado: a revolta foi duramente reprimida pelo governo. Felipe dos Santos foi preso, foi condenado à morte e seu corpo foi esquartejado e espalhado pela cidade, como uma lição, né, que o governo queria dar para que as pessoas não desafiassem o poder do governo português. A outra mais conhecida, né, revolta que ocorreu na região, ou tentativa de revolta, foi a Conjuração ou Inconfidência Mineira, que aconteceu em 1789. Então, a Inconfidência Mineira aconteceu devido à insatisfação do povo com a derrama, né, a cobrança forçada, as humilhações que o exército passava nas pessoas para conseguir atingir a meta de ouro que o governo exigia. Essa tentativa de revolta teve vários participantes, alguns por ideologia de querer um Brasil independente, né, de Portugal, um Brasil sem tanta exploração, e também donos de lavras que estavam endividados porque não conseguiam atingir a meta que o governo exigia. Então esse pessoal se organizou, começaram a tramar em reuniões uma tomada do poder em Minas Gerais, né, declarar a independência da região, né, de Portugal. Um dos líderes desse movimento era Joaquim José da Silva Xavier, um alferes, também conhecido como Tiradentes. Só que todo o movimento, toda essa tentativa de tomar o poder em Minas Gerais fracassou porque um entre eles mesmo delatou todo o grupo. O Tiradentes foi preso, como vocês podem ver aqui na imagem, foi julgado, foi condenado à morte e também seu corpo foi esquartejado e espalhado pelo caminho real, que era a estrada que ligava o Rio de Janeiro à região das Minas. É mais uma vez uma demonstração de intimidação do governo português para quem quisesse reagir contra o governo. Então tá aí a imagem, né, da condenação, do enforcamento de Tiradentes. E aí galera, espero que tenham gostado de mais dessa videoaula. E antes de ir embora, não se esqueça, vá embaixo, se inscreva no nosso canal, curta nosso vídeo, compartilhe nossos conteúdos para que a gente possa produzir cada vez mais material para vocês. Até a próxima aula.